Bem, eis alguns verbos comuns em provas públicas. O que eu quero chamar a atenção é que esses verbos, ao fazer a pergunta o que, eles pedem sujeito. Ok? Bem, nós sabemos que é comum, ao fazer a pergunta o que é um verbo, você ter objeto direto. Eu escrevi uma carta, escrevi o que? Uma carta, objeto direto, né? Ou li todo o processo. Li o que? Todo o processo, objeto direto. Mas com esses verbos que eu relacionei para você, constar, restar, bastar, faltar, ocorrer, surgir, ao fazer a pergunta o que, você tem sujeito. E sabemos que verbo concorda com sujeito. Então, vamos acompanhar esses verbos. Vamos ao primeiro exemplo. Você tem aqui, ó, constam depoimentos falsos. Eu pergunto, o que consta? Vou grifar para você. Depoimentos falsos. Então, depoimentos falsos é o meu sujeito. Sujeito no plural, verbo no plural. Ok? Consta um crime apenas. No contexto, o que consta? Um crime. Um crime é meu sujeito. Núcleo, crime. O núcleo no singular, então justificada está a flexão do verbo na terceira pessoa do singular. Veja bem, o que consta no primeiro exemplo? Depoimentos falsos. Então, o que eu estou grifando no número 1 e o que eu grifo no número 2 é o meu sujeito. Não há complemento verbal. Não há objeto direto, ok? Nem tampouco objeto indireto. Então, o verbo se mostra, num contexto, como verbo intransitivo. Legal? No número 1, o verbo é intransitivo, não há complemento. No número 2, o verbo é intransitivo. Número 3, falta uma boa ideia. O que falta no contexto? Uma boa ideia. Uma boa ideia é o meu sujeito. Núcleo, ideia. Ideia no singular. Então, o verbo faltar está flexionado na terceira pessoa do singular. Legal? Número 4. Faltam oportunas ideias. O que falta? Oportunas ideias. Sujeito no plural. Olha a palavra ideias no plural. Então, faltam no plural. Até agora, tranquilo, né? Ou seja, o que constar, o que restar, o que faltar, o que ocorrer, o que existir no contexto é o meu sujeito. E aplica a regra geral, verbo concorda com o sujeito. Legal. Vá para o item 5. A questão que falta resolver está na página 40. Veja que neste caso, vamos destacar isso aqui, ó. Que falta resolver. Ok? Lendo sem isso, você vai dizer, a questão está na página 40. Ótimo. A questão é o sujeito desta flexão verbal aqui, ó. Está. Agora, fique agora dentro do retângulo. Resolver o que? A questão, que é a palavra aqui, é o que falta. Então, o que eu quero dizer a você é que resolver, número 1, o que? A questão representado pelo pronome relativo que é o que falta. Então, pondo na ordem, resolver, número 1. Pronome relativo que retoma questão, número 2. Número 2, vamos escrever aqui. Número 2. É o que falta. Número 3. Então é só seguir a ordem crescente. Legal? Então você tem resolver a questão é o que falta. Então, juntando o número 1 com o número 2, eu tenho o sujeito oracional do número 3. Legal? Então, resolver a questão, o contexto é esse. É o que falta. Então, você tem sujeito oracional,
resolver mais que. Núcleo, resolver. Sujeito oracional, está justificada a flexão na terceira pessoa do singular. Falta. Legal? Vamos lá. Falta os textos ler. Mesma coisa. Vamos para o retângulo. Pronto. Isso é o que falta. Põe na ordem. Lê os textos. Número 1, lê. Número 2, os textos. Ou seja, ler os textos é o sujeito oracional para essa flexão. Falta. Núcleo, lê. Ou seja, falta mantém relação com o núcleo do sujeito, que é a palavra ler. Agora, ler o quê? Os textos é o objeto direto, complementando ler. Então, existe um objeto direto dentro do sujeito oracional. Ok? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer assim. Ó. Você tem. A ideia é essa aqui. Ó. Vou puxar aqui para você. Ó. Você tem um sujeito oracional. Ok? Justificando falta na terceira pessoa do singular no número 6. Dentro do sujeito oracional, o núcleo é a palavra ler e lê o quê? Os textos, objeto direto. Ok? Vamos dar sequência. Vou apagar aqui. Número 7, a penúltima. Hão de existir lacunas. Existe aqui uma locução verbal. Hão de existir. Hão é o verbo auxiliar, existir é o verbo principal. O que existir é sujeito. Então, dúvidas é o meu sujeito. Sujeito no plural, a locução vai para o plural, hão de existir. Legal? A última. Ocorreu um erro no parágrafo 4. No contexto, o que é que ocorreu? Um erro. Um erro é o meu sujeito. Núcleo é a palavra erro. Verbo ocorrer concorda com o núcleo. Valeu? Um abraço, professor Edivaldo Ferreira. Vamos nos manter focados. Português para concurso público. Legal? Compartilhe com os amigos. Até mais.